Bem-vindo ao nosso primeiro Gi Responde. Criei esse quadro para responder as dúvidas de vocês. E a princípio ele vai ficar toda terça-feira às 17 horas. E na quinta-feira eu vou passar alguns exercícios referente ao assunto de terça. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser falar sobre algum assunto, me mande ou no direct ou aqui nos comentários. E vamos à nossa primeira pergunta. Tem exercício do Pilates para corrigir a corcunda? E aí, o que vocês acham? O que é uma corcunda? A corcunda nada mais é que um termo popular, né? De uma hipercifose. Então, o que é uma hipercifose? A nossa coluna, a gente tem alguns... Esqueci a palavra de novo. Algumas curvas. A nossa coluna tem algumas curvas. Essas curvas a gente chama de lordose e cifose. Lordose a gente tem na lombar e na cervical. E na torácica a gente tem a cifose. E o que é a corcunda? Nada mais é do que uma hipercifose. É um aumento dessa curvatura. Então, no caso da torácica, é um aumento da curvatura para frente, para uma flexão. E aí cria aqui como se fosse uma corcunda. Se eu conseguir uma foto de uma corcunda, eu coloco aqui no vídeo para vocês. Então, o que acontece? Quando a gente gera essa corcunda para frente, a gente acaba gerando dois desvios, né? A gente aumenta a flexão da torácica para frente e a gente acaba compensando com a cervical. Então, a gente faz uma retificação com a cervical para frente. E o Pilates trabalha isso? Claro que o Pilates trabalha isso. O Pilates é uma ginástica postural. Então, se você tiver com qualquer problema na coluna, o Pilates vai te atender. Então, como que o Pilates atende? A gente trabalha muito exercício de estabilização de coluna. Então, por quê? Qual que é a maior dificuldade de uma postura cifótica? É de se manter estabilizado. Então, o maior trabalho é esse. É claro, a gente quer também ganhar mobilidade e extensão. Óbvio, tudo vai depender de como está a sua coluna, de quanto tempo você tem, se você já tem alguma calcificação nessa coluna. Enfim, vai ser um trabalho de vários fatores. É muito importante passar por um acompanhamento médico junto, para saber como é que lá interno, como é que tá as coisas. Após a gente ter esse exame, assim a gente consegue trabalhar de uma forma mais precisa para o seu caso. Mas, pensando numa pessoa que tem uma cifose ali, que pequena, média, sim, a gente consegue trabalhar mesmo sem diagnóstico. A gente faz o possível, né? Mas enfim, continuando, o que a gente vai trabalhar? A gente trabalha bastante a parte de estabilização de coluna. Então, a gente estabiliza a sua coluna para quê? Para a gente mostrar para essa coluna aonde ela precisa ficar. Porque o nosso corpo é muito inteligente. Se você mostrar para ele só o errado, ele vai fazer só o errado. Se você mostrar para ele só o que é certo, ele vai gostar do que é certo. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente mostra, quando a gente fortalece e consegue manter ali a postura, quando eu começar a ficar assim, ó, eu vou começar a sentir dor. E aí eu vou querer me manter assim, eu vou querer me manter reta. Então muita gente às vezes olha pra mim e fala: nossa, Gi, você consegue ficar sentada retinha, né? Mas não é uma coisa que eu penso: eu vou sentar retinha agora. É uma coisa que a minha coluna pede, porque eu já mostrei pra ela como ela tem que ficar. Então, pra mim, o confortável é ficar assim, o desconfortável é ficar assim. É óbvio que a gente de vez em quando se joga assim, né? Mas aí eu começo a sentir dor. Aí eu falo: eu preciso ficar assim. Então é isso, sim. Pilates trabalha bastante. O foco principal, é óbvio, tem outros focos? Tem. Mas é uma ginástica postural. Então sim, se você tiver algum problema de corcunda ou de hipercifose, se joga no Pilates, que você vai se dar super bem. Quinta-feira tem vídeo de exercício para você fazer em casa. Então, fica ligadinho aqui, que quinta-feira tem mais. E se você tiver alguma dúvida, me mande aqui nos comentários, me mande no direct, compartilha com aquela pessoa que tem a hipercifose, que tem aquela corcundinha, para ela não ter mais, tá bom? Um beijo e obrigada!